Olá, essa é a parte 2 da nossa conversa sobre linguagem. E lembrando, como dizia Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Se você não assistiu a parte 1, fica o convite para você assistir, vai ter o link aqui na descrição. Mas, se você não quiser também, pode assistir esse vídeo aqui, não tem tanto contexto necessário, de forma que você não entenderia esse vídeo se não assistisse o outro, mas é um bom começo assistir o vídeo. Então, decida, faça a sua escolha e vamos lá, não é? Você está no canal Justo Cálice, seja muito bem-vindo, sente-se confortavelmente e hoje nós vamos bater um papo legal sobre linguagem. E continuando, né, nós havíamos parado no vídeo anterior em um exemplo prático a respeito de como nós temos certas dificuldades, né, às vezes em perceber como uma determinada palavra ela está tendo um novo sentido, um novo significado ali dependendo do contexto. E se essas questões que nós falamos majoritariamente em relação à mesma língua no vídeo passado, quando a gente fala de duas línguas diferentes ou mais, aí é que as coisas elas ficam realmente complicadas. E aqui nós entramos no assunto da tradução. Tradução é uma arte, é uma habilidade bem difícil de ser desenvolvida, porque envolve muitas coisas, muitos detalhes. Mas antes de nós nos aprofundarmos nisso, é importante a gente perceber que a língua, a linguagem, além de ser um processo cognitivo, e nós não pensarmos sem linguagem, como nós falamos no vídeo passado, a linguagem ela também é algo indissociável da cultura. Ou seja, os usos e costumes, as práticas, as coisas que as pessoas fazem no dia a dia, os costumes de um determinado povo, ou de uma determinada nação, eles estão ali entranhados, eles estão entrelaçados com a linguagem. E são coisas indissociáveis, de forma que para você aprender uma linguagem, para você aprender uma nova língua, você precisa automaticamente e simultaneamente também aprender a respeito da cultura daquele povo e daquelas pessoas, porque senão tem uma informação para lhe contar. Infelizmente, se você não aprender a cultura, você nunca vai de fato entender a linguagem, você nunca vai entender aquela língua de fato, porque as duas coisas elas são indissociáveis. E uma outra coisa que talvez você não esteja tão habituado é que as palavras elas não são códigos exatos assim, de forma que quando alguém vai traduzir, ele não simplesmente olha, não, o que é que qual é a exata palavra que corresponde à palavra que eu estou querendo traduzir aqui. Isso não existe, porque não existe paralelos perfeitos entre palavras, entre duas línguas diferentes e até mesmo entre uma mesma língua. Quando a gente pensa no conceito de sinônimo, por exemplo, a gente diz que são palavras que têm o mesmo significado. E isso pode até ser em um certo sentido. Elas realmente possuem ali sentidos muito próximos. Mas uma coisa que foge a isso é a questão do campo semântico da palavra. E o que é campo semântico? Campo semântico são os diferentes sentidos que uma mesma palavra pode ter.
Então, dentro de uma mesma língua, você pode ter duas palavras iguais, mas que carregam ali sentidos ligeiramente diferentes, mesmo que sejam palavras sinônimas. Então aqui você tem, por exemplo, a palavra manga. Ela tem dois sentidos distintos, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. A palavra manga, ela tem dois sentidos. Você pode falar de manga, pelo menos dois sentidos. Você pode falar de manga no sentido de manga de camisa. E você pode falar de manga no sentido de manga a fruta. E aí como é que você vai saber? Você vai saber pelo contexto. Então a mesma palavra, ela pode ter significados distintos dependendo do contexto. Agora a questão do campo semântico. A gente pode pegar uma frase, por exemplo, construir uma casa, né? Construir uma casa, mas não fiz um lar. Então aqui você vê que apesar de casa e lar, elas serem talvez consideradas como sinônimos, estarem ali muito próximas em seu significado, a frase aqui mostra que elas estão sendo utilizadas em sentidos diferentes. Enquanto que casa na frase quer denotar mais a questão das paredes, da construção, da alvenaria. O lar é mais uma questão de relacionamento, de pessoas, de carinho, de cuidado, de sentimento. Então você construiu uma casa, mas não construiu um lar. Percebe as diferenças sutis de sentido que existe entre cada uma das palavras? Voltando um pouco à palavra manga, né? As palavras em línguas vivas, elas podem adquirir novos sentidos, né? Como alguém poderia dizer, nossa, aquela moça é uma manga, né? De forma que ele quisesse dizer talvez que aquela moça é muito bonita e apetitosa como uma manga. E é assim que as línguas, elas de fato vão evoluindo e vão se transformando ao longo do tempo. Há uma outra questão, né, em relação a essa exatidão, essa inexistência da exatidão nas palavras, é que, apesar de haver tentativas de compreender a linguagem de uma forma mais assim abrangente e universal, tentando unificar todas as línguas, o fato é que as diferenças gramaticais existentes em cada língua, elas modificam a forma como as pessoas pensam e a forma como elas se expressam. E isso impacta na construção, na visão de mundo e na forma como as pessoas são, para você perceber e entender o impacto que a linguagem ela possui na vida das pessoas. Então, assim, existe um adágio, né, em italiano que diz que o tradutor é um traidor. Eu não vou falar italiano porque eu não sei falar italiano, né? Mas esse adágio, ele revela justamente essa tensão, né? Porque toda tradução, ela é sempre um tipo de interpretação do texto, porque nenhuma tradução ela é perfeita. Em toda tradução é necessário fazer escolhas de sentido, já que não existe uma palavra no outro idioma que represente 100% o significado daquela palavra que foi utilizada no idioma original. Então, quando o tradutor está traduzindo, ele vai precisar escolher um sentido específico para ser traduzido. Então, se aquela palavra no original tinha 3 sentidos, tinha 3 significados, e aquilo dava robustez e pujança para o texto, né? Na tradução, talvez o tradutor só vai conseguir trazer 1 ou talvez até 2 significados
daquele texto original. Então, algo se perdeu. E aí é por isso que nesse adágio popular, nesse ditado popular, o tradutor é colocado como um traidor. Aqui não, ninguém está falando mal do traidor, dos tradutores. Os tradutores são muito importantes e eles tentam fazer o melhor que eles podem, na medida do possível, mas a questão é que é impossível ter uma tradução perfeita. E quando a gente traz isso para a teologia, isso se evidencia ainda mais, especialmente naquelas religiões que são religiões que se baseiam profundamente em livros. E aí a gente tem o islamismo, o judaísmo e o cristianismo como essas religiões dos livros, né? Você tem ali o islamismo com o Alcorão, o judaísmo com a Torá, né? E os livros ali do Antigo Testamento, e você tem o cristianismo com os mesmos livros do judaísmo e agora os livros do Novo Testamento, né? E acontece que, especialmente, né, vamos focar agora na Bíblia, que é o livro cristão, ela não foi escrita em português, ela não foi escrita em inglês ou nessas línguas modernas que nós temos hoje. Ela foi escrita em 3 línguas antigas, né? Sendo elas o hebraico, o aramaico e o grego. Então, essas 3 línguas são as línguas originais da Bíblia. E o grande problema é que a Bíblia que nós temos em nossas mãos, né, em português, seja ela qualquer tradução que seja, ao meio da revista atualizada, enfim, qualquer tradução, ela vai ser uma escolha de sentido. Não quer dizer que você não consiga entender o texto, ter acesso a algum sentido do texto, a verdades importantes da palavra de Deus, mas algo vai se perder. E é por isso que discussões e debates teológicos profundos, eles não são feitos com base no texto traduzido, eles são feitos com base no texto original, porque no texto original ali você tem o significado mais puro, né? Você vai ter acesso àquela verdade que está mais próxima do que o autor do texto queria dizer. E ali você vai ter acesso à mentalidade daquele povo, você vai ter acesso à cultura daquele povo, você vai ter acesso aos diferentes sentidos que o mesmo texto pode ter. E isso é um grande desafio. É um grande desafio para nós. E eu vou trazer um exemplo aqui, né? E esse diz respeito à questão do que significa a palavra único na Bíblia, né? Especialmente ali no Antigo Testamento, onde você tem a palavra em hebraico Echad, né? E em Deuteronômio capítulo 6, onde ali você tem a Shema, que é um dos principais textos para o judaísmo, você tem Deuteronômio 6, verso 4, que diz assim, na Almeida Revista Atualizada: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nas discussões a respeito da Trindade, se Deus é triuno ou não, esse texto muitas vezes é trazido, né, para dizer, olha, então tá vendo aí? Deus, ele é único. Não existe outro, não existe derivações, não existe o filho, não sei o quê, porque é um. E aí tudo bem, mas dentro do contexto bíblico, será que essa palavra ela é utilizada de outras formas? E é aí que entra, né? Você tem logo em Gênesis, no iníciozinho ali, Gênesis 2, verso 24, ao meio da revista atualizada, que diz:
Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui você vê que a palavra único ou uma, aqui no original, elas são a mesma palavra, que é ekad, que no léxico, né, no Strong, que reúne todas as palavras que estão na Bíblia, ela corresponde ao número 259. Então a questão é que uma mesma palavra ela é utilizada nesses dois textos para falar a respeito dessa unidade, dessa coisa que é única. Em um texto você tem ali fazendo referência a Deus, e outro você tem aqui fazendo referência ao ser humano. E nesse que faz referência ao ser humano é mostrado como existe ali uma unidade, mas não é uma unidade simples, é uma unidade composta. Você tem duas pessoas que têm suas próprias características, sua própria personalidade, mas que a partir do momento que há o matrimônio, elas se tornam uma só carne, elas se tornam ekad. E daí a gente para pensar, né? Mas o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E no próprio texto ali da criação a gente vê que Deus ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus ele se refere a si mesmo como alguém ali no plural. E aí a gente pode se perguntar, ora, então será que lá em Deuteronômio a palavra ekad, o único Deus, não é simplesmente uma unidade simples, mas sim uma unidade composta da mesma forma que como existe essa unidade composta na criação do homem e da mulher? Bom, eu não vou esgotar a discussão a respeito do debate teológico em torno da Trindade. Mas aqui eu trouxe essa verdade, essa discussão, para a gente poder perceber a importância e a sutileza que existe na utilização da linguagem, nos debates teológicos. E a humildade que a gente precisa ter diante do texto. Muitas vezes a gente quer chegar ao texto e impor a nossa própria vontade, impor aquilo que a gente pensa. Mas não é assim que funciona. A gente precisa se aproximar do texto com humildade e deixar que o texto expresse aquilo que ele quer dizer. Deixe o autor original falar, né, a partir de suas próprias ideias, a partir de sua própria cosmovisão, a partir daquilo que ele estava pensando quando escrevia, e não nós, com as nossas preconcepções, com o nosso modo moderno de enxergar as coisas, sabe? Então aqui vocês percebem que existe uma necessidade real de estudo, existe uma necessidade real de nos aprofundarmos na linguagem. Talvez você nunca estude de forma pura, né, as línguas originais. Você não estude hebraico, aramaico, grego, como até hoje eu nunca estudei. Mas você saber inglês, por exemplo, vai te dar uma ferramenta assim incrível, vai te dar acesso a muito mais materiais que comentam as línguas originais, que comentam essas questões teológicas com profundidade do que nós temos em português. Isso não quer dizer que não tenha nenhum material que aborde essas línguas originais, essas questões teológicas em português, mas a quantidade de coisas que você tem em inglês é absurdamente maior, mais profunda e mais acessível também, porque você encontra muita coisa de graça, do que nós temos em português, entende? E mesmo que você não seja cristão, não seja religioso, não queira saber de nada disso, o inglês é uma skill, olha, skill, né? É uma habilidade fundamental nos dias de hoje.
é uma habilidade que ela vai se pagar, ela vai pagar cada segundo de estudo que você colocar sobre ela. Cada minuto que você dedicar ao inglês, ele vai se mostrar recompensador no futuro. Você vai perceber a diferença e o impacto que ele vai fazer na sua vida, seja ela profissional, seja ela em questão de entretenimento, seja ela em questão cultural mesmo, ou de seus próprios, independentemente do que seja. Algum interesse seu ele vai ser suprido a partir do momento que você tem acesso a esse novo mundo. Porque, como nós já mencionamos, os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Bom, tem um vídeo do professor Adolfo Euclair e ele fala um pouquinho a respeito dessa metodologia, né, do estudo do inglês. Acho que é muito interessante. Se você quiser dar uma conferida no vídeo dele, eu vou deixar o link aí abaixo. É bem interessante esse vídeo. E assim, estude. O inglês, ele é algo importante, ele vai te ajudar. Estude, porque você precisa saber disso para ontem. Tá certo? Bom, obrigado pela sua audiência. Você está aqui no canal Justo Cálice. É sempre um prazer recebê-lo nesse espaço. E se você gostou desse vídeo, comenta mais uma vez aí. Os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Eu vou deixar o vídeo agora da parte 1. Se você ainda não assistiu, assista. E nunca se esqueça, existe um justo cálice. Bye!